meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa live. Eu tô aqui mandando mensagem para minha amiga. Pronto, ela chegou, vou mandar aqui pedido para poder participar. Boa noite a todos. Eu enviei uma solicitação para você participar, tá? Aí, Funcionou, não outra tô tão de enferrujada primeira! Boa noite! à noite. Ai, eu tô toda assim do meu gato passando mal. Ai, meu Jesus. Ai, meu Deus do céu. Vou te falar, os bichinhos da gente deixam a gente maluco, né? Nossa, Deixa eu só sim. arrumar aqui, porque tá cortando minha cabeça. Eu Peraí. vou testar minha bateria do iPhone, porque não tá carregando. E eu vou testar a bateria do tablet. A gente. Eu tive queda de energia aqui, voltou ainda há pouco, então Nossa, não deu deu tempo tudo, né, de antes da carregar. live. Gato vomita, acaba a energia. Complicado, né? Muito complicado. Gostou do meu fundo aqui mágico? Cara, bem melhor que o meu, que é tipo minha parede, meu closet. Mas melhor de ficar segurando o celular. É, põe no PC. Se picotar, você me avisa, tá? Porque a internet aqui, a energia voltou, mas a internet parece que tá voltando aos poucos. Ah, sempre assim. Eu aviso sim, Miguel. Então, vamos lá, gente. Muito bem-vindos a essa live. Eu trouxe a minha amiga e eu vou pedir para ela se apresentar. Se apresente, por favor. Então, meu nome mágico é Cerberiana. Tenho sacerdócio pela rede. Peraí que apareceu notificação. Agora o gato quer se apresentar também, gente. Aqui. Eu tô no sexto ano de medicina, então graças a Deus eu acabo esse ano a faculdade. Eu já fiz psicologia antes. E eu sou devota de Hecate, sacerdotisa de Hecate, como quiserem chamar. Eu me interesso muito, também teve o empurrãozinho da Francine do Círculo de Adóforos, para eu juntar a medicina e a prática espiritual. Ela falou: pô, você é a única pessoa médica, estudante de medicina que eu conheço que é devota de Hecate, bora fazer algo. Então, estamos aqui tentando. Isso aí. Então vamos lá. Nosso tema de hoje é falar sobre a saúde mental, né? Vou colocar assim, a grosso modo, a saúde mental com a prática mágica, né? Como saber que é mediunidade, como saber que eu não estou ficando louca, como saber que é esquizofrenia, né? Isso é um Sim. tema assim bem forte, né? Eu vou dar a introdução. Muitas pessoas às vezes me chamam no privado falando, Red, olha, eu tô tendo uns sonhos diferentes com coisas que eu nunca vi na minha vida. Às vezes eu tô no meio do ritual e eu começo a ver coisas que não estão ali, né? Ou então eu tô dentro do metrô, tô dentro do trem, e aí começam a vir imagens na minha cabeça que eu não sei o que que é, né? Então, assim, as pessoas sempre me perguntam: ai, será que eu tô ficando maluca? Será que, né, eu tenho que procurar um médico? E aí eu sempre indico uma coisa, né, que a Cerberiana, vou abrir o espaço para ela falar sobre, né? Eu indico, na verdade, duas coisas, né? A Ai, primeira eu é, tô em live. isso você se confunde, tipo, eu vi ali um espírito, né, entre aspas, não espírito. Você acha que é uma pessoa de verdade, né? Você confunde a realidade com a visão, e é outra coisa que eu falo, né? Você já tirou um oráculo para poder ver se realmente aquilo que você está vendo tem a ver com a mediunidade, né? E aí eu vou perguntar a opinião da Cerberiana sobre isso. Se uma pessoa chegasse para você e falasse que começou a ver gnomo, o que você Ai, ai. faria? Então.
Assim, muito psiquiatra hoje em dia, se você for falar realmente o que você vê, a conexão com a Deus, o mundo espiritual, vai te rotular de louco. Porque isso está fundamentado na medicina como psicose, como esquizofrenia, como um monte de coisa diferente. Mas assim, o que meu psiquiatra, que foi o grande motivo para fazer também isso, ele respeita a visão religiosa. Então ele fala uma frase clássica: louco não se pergunta se está louco. Por exemplo, psicose, que você veria as coisas, por exemplo, você perde. Psicose é romper com a realidade. Então não teria como você se perguntar se aquilo está acontecendo mesmo. Mas assim, você pode ir no médico e perguntar. Mas o que eu considero padrão que meu psiquiatra fez era avaliar se aquilo impacta a sua vida de forma negativa. Por exemplo, eu tô ouvindo coisas ruins, tipo, é o tipo, eu vou matar alguém, enfim. Mas impacta a sua vida, você deixa de sair, deixa de trabalhar, deixa de ir na escola, o que quer que seja. Se tiver essas visões, mais algo que te impede de seguir sua rotina, aí a gente já parte para um possível diagnóstico. E minha gata, assim, tá adorando aparecer na câmera. Então, assim, do ponto de vista da medicina, se uma pessoa tá louca, né, entre aspas, né, não vou usar esse termo que é pejorativo, né? É, Se uma pessoa ela tá ali com uma doença mental também é pejorativo. tem que ser Pera, um psiquiátrica. transtorno mental, tá? Se a pessoa ela tem um transtorno mental ali, ela não vai achar que tá vendo uma coisa espiritual. Ela acha que aquilo Ela tem ali é certeza que real. aquilo é real. Uhum. Ela não se Entendi. questiona. E também, para classificar qualquer coisa como doença mental, tem os sintomas, claro, do DSM, mas um critério essencial é atrapalhar sua vida. Entendi. Então, assim, meu psiquiatra, ele ficava perguntando: como tá seu lado espiritual? Tá te afetando em alguma coisa? Eu, não, me ajuda, enfim. Aí também vai dar sorte de cair num médico que te entende, porque eu vou te falar como tá sendo a galera que vai formar. Então, né, igual eu vi uma foto na internet que é assim, ó, gente, vamos comer bem, vamos fazer atividades físicas, porque os médicos que estão se formando utilizam o chat GPT para passar na prova. Gente, eu quase tive Não, e o pessoal ficou revoltado quando na pandemia a gente aqui, eu entrei na medicina faz bastante tempo, gente. Quando virou medicina EAD, o pessoal, como assim? Eu não vou pegar nenhum médico que fez medicina EAD. Então você não vai pegar nenhum, sinceramente. é Mas verdade. tem isso, mas eu considero o pior que está sendo é a falta de humanidade dos médicos. Então, falar ainda de espiritualidade, eu falei esse tema para minha mãe. Ela falou: ai, não, é muito tabu. Minha amiga também falou: não, muito tabu, tem que ter um monte de base para fazer TCC. E eu aqui querendo fazer. Só que enquanto alguém não levantar a voz e demonstrar interesse e a massa se interessar por aquilo, não vai ter estudo. É verdade. E um outro ponto também é os remédios psiquiátricos, eles interferem também na parte espiritual. Isso é Sim. real. Porque, por exemplo, eu não é mistério para ninguém, eu já falei um monte de vezes que eu tenho TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, e eu tomo remédio, né, para ansiedade, porque é algo que foge do meu controle. A TAG, ela foge do controle, né? Ela é tipo assim: escutei um grito na rua, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Só de escutar um grito na rua me dá um gatilho e minha perna fica fraca, eu não consigo sair e, tipo, vou meio que desmaiando assim. Por quê? É algo físico, né? Não é algo espiritual, de fundo espiritual. Então, eu tomo remédio para TAG, né? Só que o que que acontece? Eu percebi, eu tomava um outro remédio chamado escitalopram, que esse Antidepressivo. remédio, ele
lava a minha mente de uma tal maneira que eu não sonhava, eu não tinha experiência extracorporal e não conseguia fazer projeção. Uhum, E a maioria das minhas magias que eu faço é com projeção, né? sim. Então, assim, o escitalopram, ele afetava diretamente na minha jornada mágica. Então, casa muito bem com aquilo que a Cerberiana falou, eu vou até abrir para poder ela complementar, que é assim, se algo te faz mal, se te prejudica a sua jornada, aí sim você entra com a parte medicamentosa, né? A Alaide falou que ela também toma citalopram. Então, tenta fazer um comparativo do antes e o depois. Por quê? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela tem uma mediunidade aflorada e ela tem uma... é, gente, esqueci o nome da vidência, clareaudiência, né? Ela escuta o mundo espiritual. Então, ela escuta o mundo espiritual o tempo todo, e aí isso é algo que incomoda ela, né, no dia a dia, e aí ela vai tomar, por exemplo, um escitalopram da vida, e aí isso vai calar a mediunidade dela. Isso também entra, não é? Fala um pouquinho aí pra gente. Sim, então, aí já é uma parte mais delicada. E uma coisa boa da psiquiatria é que tem muita opção de medicamento. Não no SUS, porque SUS, se for dar antidepressivo, é fluoxetina e sertralina e acabou. Mas assim, eu, por exemplo, também tenho TAG e outros distúrbios aí bonitinhos. Mas assim, tem remédios que afetam mais, tem remédios que afetam menos. Não se sabe se seria o mecanismo de ação deles, porque também na psiquiatria muito depende do seu corpo. Por exemplo, Tem cardiologia, a própria sim. defesa do corpo também, né? Porque cardiologia você vai ver protocolo. Psiquiatria, tipo, posso dar fluoxetina pra alguém e não fazer nada. Pra outra pessoa pode ter um treco. Então, assim, também pesar o quanto que aquilo tá incomodando no seu dia. Porque aí, se estiver incomodando mesmo, é bom passar com um psiquiatra, mas assim, tente achar um. Eu ia falar mais novo, porque eu tenho preconceito com os médicos mais velhos, que eles são mais assim. Mas Engessados, né? é. Só que a gente que eles falavam que não podia ter tatuagem, eu, gente, não pode ter tatuagem onde? Todo mundo com tatuagem agora. Mas é uma coisa que falta estudo para ver quais medicamentos que atrapalham, porque a espiritualidade é uma coisa que só foi adicionada naquela pirâmide de importância da saúde da pessoa, a espiritual, recentemente. Era uma coisa que era Sim, ignorada. inclusive, eu tinha aqui no celular para poder mostrar. Eu vou procurar, enquanto você estiver falando, eu vou procurar. Hum, A Organização de Médicos, OMS, né? Não sei como é que fala. OMS. Isso reconheceu a espiritualidade como sendo um ramo de estudo da medicina, porque eles fizeram um teste e descobriram que os médios, chego me arrepio, têm um DNA diferente, né? Gente, arrepiei mesmo. Tem a sua estrutura molecular diferente das pessoas que não são médiums, né? Então, eles conseguiram finalmente, né, porque não é um campo de estudo, né, finalmente conseguiram provar isso, que os médiums, eles são pessoas que biologicamente têm um corpo diferente de uma pessoa normal, né, que finalmente isso foi colocado, né, assim como, por exemplo, o Freud é o pai da psicanálise, né, o Freud, ele era um neurologista, né? Se eu não me engano, ou era um psiquiatra, não Era lembro. Eu não sei, psiquiatra, mas eu não não lembro lembro. direito. Eu não lembro se ele era um psiquiatra ou se ele era um neurologista, mas ele era médico, né? E aí ele começou os estudos dele dentro da área de hipnose, né? Até ele desenvolver um método que é a psicanálise. E a psicanálise, hoje em dia, ela não é reconhecida ainda como um ramo dentro da medicina. Então, por exemplo, eu sou psicanalista e a psicanálise ela entra em curso livre, né? É incrível isso, né? Tem faculdade que tem, né, pós de psicanálise, mas ela não é reconhecida nem
como psicologia, né? É bem bizarro isso. Eu não tinha em psicologia, eles falavam, é outro curso que você tem que fazer, tá assim, à parte. Eu tinha muito preconceito com psicanálise, porque você pensa, ai, Freud é só papai e mamãe, aquilo. Mas eu falo por experiência, assim, que pode ajudar muito, porque você descobre que muitas coisas que você tem vieram da infância e são coisas que você suprime. Que aí entra também na dissociação, que é uma coisa que às vezes a pessoa pode estar meditando. Ah, falando em meditação, teve esse estudo, eu acho que você deve ter visto, que quando medita, as pessoas, tipo os monges, áreas do cérebro diferentes se acionam e, tipo, eu não lembro quais áreas eram, gente, porque eu não li estudo, tô corrida na faculdade. Mas até a meditação em si ativa áreas do cérebro que não deveriam estar ativadas naquele momento no Uhum. estudo. Então, assim, estão começando a comprovar agora a meditação virou coisa de moda, então já tá aceita. Mas é muito essa questão de quebrar o tabu, Sim, infelizmente. então, deixa eu ver aqui quando que foi. Peraí que eu vou abrir a. Então, tem uma matéria do dia 16 de março de 2025, agora, né? Falando que existe agora uma comissão dentro do Conselho Federal de Medicina para estudar saúde e espiritualidade. Então, assim, é bem bacana isso, é bem legal, né? Vamos ver se isso vai para frente, É, né? também foi adicionado recentemente a medicina, acho que chamam de holística, né? Que agora é aceito e deveria ser dado. Eu não sei se deveria, tá, gente? É, acupuntura, homeopatia, tudo isso foi reconhecido como forma, sim, de verdade de medicina. Que antes era tipo, aqueles estranhos lá que fazem isso e aquilo. Mas foi reconhecido, assim como cuidados paliativos, que é uma área que eu amo, só foi oferecida no SUS agora. Mas assim, gente, daqui 30 anos a gente espera o resultado, porque Brasil. É verdade, né? Igual, por exemplo, tem países da Ásia, né, que já encaram isso como parte da medicina, Sim. né? A espiritualidade, ela é tratada como espiritualidade, né? Colocar assim a fé, porque é algo que não se tem ainda uma explicação lógica. Não quer dizer que não exista, né? Uhum. Só que não tem uma explicação lógica dentro da medicina convencional, né? E aí, voltando naquilo que a gente estava falando, porque só estou vendo a hora aqui para poder a gente não se perder muito, porque daqui a pouco eu tenho turma de mentoria de sacerdócio, né? Uma coisa atrás da outra. Como a gente sabe que a gente está num rolê da espiritualidade, ou como a gente sabe que a gente está num rolê de, entre aspas, doideira, né? Ou como a gente sabe que é as duas coisas, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? E aí a Cerberiana também vai poder colocar do ponto de vista dela, que além de eu ser bruxa, além de eu ser psicanalista, né? Eu tenho a minha formação dentro da área da saúde também, porque sou formada em educação física, então tenho um pezinho lá na saúde, mas eu também tenho autismo, eu também tenho TDAH, né? E também tem a questão da ansiedade. Então, assim, eu tenho propriedade dentro e fora, assim como a cerberiana também tem propriedade dentro e fora. Tanto fora de uma visão técnica, né? Como dentro de eu vivi isso, então eu posso dizer com propriedade, né? Que foi assim, eu passei por um período da minha vida que a minha ansiedade estava no nível hardcore, né? Porque a ansiedade, se você não tomar remédio para tratar, ela começa a dar tilt no teu corpo inteiro, né? E aí, estava no nível tão grande que qualquer pessoa que está no nível de estresse alto, ela tem visões alucinações, alucinações visuais e alucinações auditivas, né? Que
isso aí é batata, né? Você escuta gente te chamando, você escuta gente xingando, falando coisa no seu ouvido, ou então você começa a ter visões de coisas aleatórias, né? E eu levei isso para minha psiquiatra. E eu comentei com ela, fui e falei, doutora, eu tô tendo alucinação auditiva e visual. Aí ela olhou assim para mim, como é que você sabe que você está tendo alucinação, né? Aí ela, principalmente a visual, como é que você sabe que você está tendo alucinação visual? Aí falei, quando eu vejo uma pessoa que não é uma pessoa, ela não tem energia. É como se eu visse um sofá, uma cadeira, um objeto. Se eu ver uma pessoa que para mim eu vejo que não tem energia, que é um objeto, eu já sei que é uma criação da minha mente, é uma alucinação. Aí ela olhou para mim e falou assim: para isso eu não preciso te medicar, porque entra naquilo que a Cerberiana falou, a gente só medica quando aquilo atrapalha a rotina e o dia a dia da pessoa. Aí ela falou: como é que você sabe que é uma. Esqueci o nome da palavra agora, gente. Alucinação auditiva. Eu falei assim, quando fala coisas que tá dentro do meu contexto. Por Você já exemplo, sabe. uma coisa que eu já sei, uma coisa que eu vivenciei, uma coisa que eu escutei há pouco tempo, né? E tá ali atrelada com o que eu tô sentindo. E aí ela falou que isso é um gancho, né, para as pessoas que trabalham. Ela é totalmente cética, essa doutora, né? Ela não acredita em nada da espiritualidade, mas ela acredita que quando a pessoa acredita, aquilo se torna real, né? Porque você somente acredita, né? Aí ela falou isso. Então continue utilizando disso. E aí eu trago isso para frente, né? Eu falo isso para as pessoas. Eu vi alguém. Esse ver alguém, você sentiu alguma coisa? Porque é a mesma coisa quando a gente, tipo, eu tô sentada e vem alguém por trás de mim, eu não tô vendo, mas eu sei que tem alguém por trás de mim, né? Isso é clássico de quem é médium. Você tá ali fazendo um ritual, você sente que tem alguém parado atrás de você. Tu olha e não tem ninguém. Aí tu já sabe que tem, né, um espírito ali, uma energia, uma entidade, uma divindade, alguma coisa ali atrás de você porque você sentiu. Mesma coisa, quando você tem uma alucinação visual, você não sente nada, é uma paisagem, é uma pintura. E aí, o que você tem para dizer sobre isso? Então, eu já passei por isso também de, após um abuso, ficaram na dúvida se eu estava em psicose ou não, por eu saber muito bem sobre aquilo. Então, assim, o que eu recomendo é o que você falou, por exemplo, o que aquilo que você está vendo te traz de emoção. Porque geralmente uma psicose não costuma ser boa. Pode sim ser, vir sentimentos bons. Mas tem que avaliar em todo um contexto. Você não pode, por exemplo, pegar só aquela alucinação e tentar classificar ela. Tem todos os fatores. Por exemplo, tem alucinação após o uso de drogas. Você pode começar a alucinar. Você ouve coisas, você vê coisas. Pode ser de causa orgânica ou espiritual. Mas aí vai muito você se perguntar o que que eu senti, mas será que eu tive algum gatilho? Tem alguma explicação dentro da minha religião? Use também isso. Também veja o que sua religião fala sobre aquilo. Mas qualquer coisa, joga os sintomas também. Agora os médicos vão me matar. Joga os sintomas no Google. Mas é sério, saiba o que é psicose, como ela pode se manifestar, para você ter essa consciência de se perguntar: eu estou realmente louca? Eu dei essa palavra também, mas fica de hábito. É se questionar sempre, não aceitar aquilo como uma verdade absoluta. Claro, nem sempre é, eu vi para matar alguém. Não. Pode ser tipo o seu nome só. Eu também já tive isso. Mas é sempre se questionar. E se você tiver muita dúvida, procurar mesmo um médico. Mas procure um médico. Não importa a religião dele. Às vezes importa, mas a gente ignora. E Pode ser uma procure indicação assim. também, né? Oi? Pode ser uma indicação também, né? Eu posso indicar meu psiquiatra, gente, mas assim, né? Vocês sabem que psiquiatria tá um pouquinho caro, né? Um pouquinho. Virou a residência mais concorrida depois da Covid.
Mas É verdade. eu consigo indicar médicos, quem quiser me mandar mensagem, que são excelentes, porque sou da Unifesp, tem essa briga eterna entre Unifesp e USP, né? Claro. E a Unifesp tende a ter uma mente mais aberta para esses lados espirituais. A USP tende a ser mais. Mas todas têm uma vantagem e uma desvantagem. Vou ser E sincera. tem o tabu, né? É, do tipo, eu não posso tomar remédio porque senão vai me atrapalhar meus atendimentos de tarô, não posso tomar remédio que vai atrapalhar nos meus atendimentos espirituais, principalmente com pessoas que trabalham com incorporação, né? Tem aquele tabu, eu não vou tomar remédio porque senão não vou conseguir incorporar, não vou conseguir fazer as coisas. Olha, se a E pessoa não tomar o remédio, pode ser que ela ajude do umbral, né? Porque às vezes só o remédio para te salvar. E é o que eu falo, meu filho. Você quer estar vivo primeiro, né? Isso da mediunidade você pode trabalhar. Eu tomo um monte de remédio e eu já fui médium de incorporação. Atrapalha, mas você pode trabalhar para isso te impactar menos. Você prefere estar vivo, né? Então toma remedinho, por favor. é, igual, por exemplo, eu tomava o estalopram, né? E aquele negócio, eu não sonhava nada. Eu fechava os olhos e abria os olhos de manhã. Mas, assim, durante um período da minha vida, o estalopram, ele me salvou, porque eu precisava controlar a minha ansiedade, que estava em nível hard, né? Hoje em dia eu tomo a sertralina, e para mim a sertralina funcionou muito bem, né? Porque assim, o escitalopram, ele é de última geração e tal, não causa tanta dependência, tem várias coisas, porque como a Cerberiana falou, existem vários tipos de remédio. A sertralina, para mim, funciona super bem. Eu sonho, eu consigo fazer projeção astral, eu consigo fazer, entrar em gnose, né? Para mim, eu tenho uma vida normal, né? Minha mediunidade, ela é normal tomando sertralina. Mas eu já conheço pessoas que tomando sertralina ficavam com sono mortificante o dia inteiro, porque a sertralina a Sim. gente toma de manhã. E não Pra mim não faz conseguia fazer as efeito. coisas. E isso ainda tem isso. E Tem é o papo. isso que é o cerne da psiquiatria. A coisa que eu gosto e ninguém gosta é não ter protocolo. Eu gosto disso, da variabilidade de remédios que tem, de combinações que você pode fazer, que para um funciona, que para outro funciona. O que dá pânico em quem é da área de humanas exatas é não ter protocolo. E eu Sim, gosto justamente disso. é verdade. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Pode deixar aí nos comentários, né? Conforme eu falei lá no início, a Cerberiana está se formando agora em medicina, está no sexto ano, não é sexto período, né? São muitos anos de estudo. Ela também é formada em psicologia, né? Ela pode estar auxiliando, também é sacerdotisa de Hecate, né? Então, assim, é todo o amparo e uma bagagem que dá para poder tirar algumas dúvidas relacionadas sobre o nosso tema de hoje, que é sobre a linha tênue entre a saúde mental e a espiritualidade, né? Que é casos e casos, né? E aquilo que eu falo muitas coisas você precisa ter uma orientação sacerdotal, né? Então, por exemplo, não que todo mundo é obrigado a estar dentro de um coven ou dentro de um grupo, mas você precisa ter uma pessoa que seja a sua âncora, né? Alguém que você possa recorrer no momento em que você tem uma dúvida maior, né? Algumas pessoas têm âncoras com entidades, né? Entidades que vêm em determinados tipos de pessoa. Alguém tem âncora dentro da sacerdotisa ou sacerdote que te iniciou. Mas, assim, o ponto-chave eu já te fiz até postagens sobre. Você tem que entender se aquela pessoa que está te orientando, ela tem propriedade para isso, tá? Se ela tem posição de fala. Seja uma posição de fala dentro de uma. é, Esqueci a palavra. Meu TDAH hoje está muito atacado. Seja dentro de experiência prática, vivência prática, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenha uma sacerdotisa que ela não é formada em medicina nem nada, mas ela tem
3 filhos autistas, ela tem 3 sobrinhos que têm TDAH, ela está dentro do CAPS ali o tempo inteiro conversando com as psicólogas, ela tem uma experiência, né, prática da coisa, ou sendo de formação. Então, assim, para a gente confiar em alguém que vai nos ajudar a direcionar, a gente tem que entender o princípio do tarô. Qual é o princípio do tarô? O tarô, ele nunca vai te mandar fazer nada. Ele vai te dar um conselho. Então, uma sacerdotisa, um sacerdote, para te guiar, para te auxiliar, ele vai te dar um conselho. Ele jamais vai falar assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, isso aí tá errado. Aí já é um red flag aí, uma É. bandeira vermelha, que tem alguma coisa errada, né? Porque ninguém tem que mandar ninguém, principalmente sacerdote. Eu respeito a jornada da cerberiana, ela respeita a minha jornada de volta, e assim vai, né? Porque quando você tem uma pessoa âncora, vou dar um exemplo, né? Foi o que a cerberiana falou. Tive uma visualização. Como é que eu vou saber se é realmente uma visualização? Por exemplo, eu acho que a Elaine tá aí assistindo a gente, né? Do @alquim. Final de semana, né? Eu vou sempre falar, cara, porque, tipo, ela é uma pessoa incrível. Final de semana, eu fiz uma jornada com ela de desbloqueio psíquico. Isso é algo que é legal a gente falar aqui, porque a gente está falando sobre mente, porque existe todo um tabu de que alguém que já trabalha com a espiritualidade não precisa fazer um desbloqueio psíquico, né? Não precisa fazer uma limpeza, né? Isso é uma coisa, ela tá aqui. É uma coisa que quando, tipo, você vai fazer um desbloqueio psíquico, porque tudo fica muito complicado, né? E aí, às vezes, a gente precisa sim fazer esse desbloqueio, e o mais importante, nas mãos de alguém de fora, né? Por quê? O que que acontece? A cerberiana, como Sácer também, ela pode falar com propriedade, eu vou até pedir a opinião dela. Às vezes a gente está passando por coisas que a gente precisa que outras pessoas venham para desbloquear a gente, não é mesmo? Sim, isso era uma coisa que eu tinha problema, que às vezes você tem uma experiência e você não tem com quem discutir aquilo. Por exemplo, será que isso é normal? Eu ficava me perguntando várias vezes. Aí eu entrei na comunidade mágica lá no final do ano passado. Tendo esse acompanhamento correto, também diminui essa dúvida de será que o que eu tô vendo é real ou não? Porque aquela pessoa está de fora, e isso que é importante, estar de fora da sua visão. E ela vai poder te ajudar falando o que é a opinião, né? Ter essa instrução, porque às vezes você só fica sozinho, como eu ficava estudando 20 anos da minha vida paganismo sozinha, eu tinha uma visão e falava, tô ficando louca, tô doida, tô maluca, eterna no CAPS. E assim, e eu posso ajudar nisso também, claro. Infelizmente, eu tenho a experiência própria, que é o que me traz para querer fazer psiquiatria. Mais de 6 internações, tudo isso. Então, gente, busque alguém de confiança mesmo. Porque essa pessoa vai ser essencial para o seu crescimento. Além de, tipo, eu ficava lendo o livro tudo jogado, aí com o Coven da Red, eu tenho um norte. Ela me ajuda, ela é minha sacerdotisa. Então, é sempre bom ter uma pessoa de confiança. E a confiança, ela não necessariamente, vamos supor, por exemplo, vou voltar a falar da Elaine, tá? Que está aqui. Eu senti no trabalho dela a confiança, eu vi que ela tinha uma propriedade naquilo que ela estava passando e falei, cara, eu vou participar desse ritual coletivo porque eu estou sentindo que é algo que vai ser positivo para mim, né? E assim, o ritual coletivo foi incrível, tá? Foi maravilhoso com as serpentes, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre, né? Eu vou deixar no final aqui da live, né? Quando ficar gravado, o perfil dela para vocês verem, que tem toda uma explicação, né? Que são Agathos Diamonds e tal. Mas assim, vamos lá. No decorrer da jornada do ritual coletivo, nós tivemos sim experiências extrasensoriais, né? Seja sonhos, seja sensações no corpo, porque todo mundo vê, né?
Às vezes a gente sente no corpo presença, vibração, arrepio, a temperatura fica diferente do corpo, né? E aí nós tínhamos ela como âncora, né? Para poder perguntar, olha, aconteceu tal coisa, olha, a gente viu tal coisa, né? E aí ela deu esse suporte para gente, né? E aí eu volto a falar naquele ponto. Quando você escolhe alguém para ser seu sacerdote, sua sacerdotisa, tem que ser uma pessoa que primeiro você confie, segundo que tenha propriedade naquilo que você está falando, né? E que tenha conhecimento naquilo, né? Porque é importante, porque o que mais acontece por aí, né? E aí eu volto tocando no ponto do vídeo que eu lancei no YouTube ontem, as pessoas elas querem status. Ai, fulano de tal tá fazendo curso, vou me inscrever no curso do fulano de tal, porque o fulano de tal tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores. Ah, eu vou fazer um sacerdócio, vou fazer com fulano de tal, porque apareceu no podcast tal, que podcast tal. Mas, gente, será que são pessoas que para você funciona? Porque pode ser que tem pessoas que funcionam, né? A Elaine botou, até efeitos físicos já aconteceram, né? Olhos inchados, manchas na pele. Então, tudo isso é magia, né? E é muito importante, por exemplo, ter a cerberiana, que é uma pessoa que é sacerdotisa, que está se formando em medicina, que é psicóloga, né? Tem toda essa bagagem para abraçar os bruxos e falar, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. E aí eu vou dar o gancho, sai mosquito, para a cerberiana de novo, e eu vou perguntar, quando você terminar a sua faculdade, né, de medicina, né, porque está aí na rabiola, né, está no final, você já pensou em dar consultoria de atendimento psiquiátrico online para bruxos que estão meio perdidos no rolê? Olha, eu juro, eu entrei em medicina por causa da psiquiatria. Mas eu já entendi que residência é uma coisa que eu não tenho esse luxo. Porque, pra quem não sabe, você tem que fazer uma prova e você não ganha quase nada. Não tem isso, eu já tenho que sair ganhando 20 mil. Mas sempre fui muito aberta em relação a tudo que eu passei. Eu tenho até o meu TikTok, o Não Mágico. E o que me ajudava muito é ver que minha história e meu sofrimento têm um propósito, que sempre foi levantar as pessoas que falavam: Poxa, você tá no sexto ano de medicina? Você passou por tudo isso? Então eu aqui posso também. Então, assim, mesmo que eu não siga a psiquiatria em si, já tem gente querendo passar comigo. Porque tem aquela visão, ai, que médico tem que ser Deus, não pode ficar doente. Mas é o que minha fisioterapeuta falou. Às vezes a pessoa quer passar com você porque você teve aquilo. Você não vai falar depressão, ai, toma sol. Pra aquela pessoa, que eu já fiz isso em tutoria, mandei pastar. Mas eu penso, sim, em integrar bastante espiritualidade na medicina. Sei que isso vai queimar meu nome. Sei que meus diagnósticos queimam meu nome. Mas bora lá, né? A ECA te chama. Gente, eu não sei se alguém fez alguma pergunta, porque eu esqueci de olhar. Deixa eu ver aqui. Mas se alguém quiser. Acho que não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? A live vai ficar gravada, vai ficar lá no perfil, né? E na semana que vem, deixa eu ver, hoje é dia 16, 16 com 7, 21. 24, 21. 21. Ai, gente, não sei, gente. Deixa eu abrir o calendário aqui, que eu já falei para vocês, que hoje o meu TDAH tá Nossa, atacado. hoje eu não tomei minha Ritalina. Eu tô. Oi. Hoje eu tomei os remédios, que às vezes eu esqueço de tomar os remédios. Hoje eu tomei, mas tá, dia 23. Nem eu nem Às você, 12. erramos as duas. Dia 23, na semana que vem, nós vamos falar. A convidada é a Elaine, né, do @alquim, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre magia nórdica, mistérios nórdicos, e vamos falar também sobre as runas, e vai ser bem bacana, né?
Aí já fica o convite de vocês para poder fazer parte aqui da live. Se vocês quiserem o contato da Cerberiana, eu vou deixar aqui embaixo no gravado também, tanto o arroba dela, né? Se alguém quiser entrar em contato, manda um DM para ela e tal, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Ah, é a frase clichê, gente. Se você tem algum transtorno, só pense nisso. Você não é seu diagnóstico. Porque eu fiz até o podcast com esse nome. Quem quiser pesquisar, é Papo com a Gabi. E pode marcar também o meu que não é mágico. Não tem problema. Que a Tá pessoa bom. vê as fotos lá, vê que eu sou de verdade. Tá bom. Gente, então eu vou encerrar nossa live. Foi muito bom estar aqui. Quero agradecer de coração, né, a Cerberiana por ter aceitado o convite. Toda quarta-feira nós temos lives, são lives com pessoas convidadas, porque esse aqui é o podcast do Instagram, né? É o Mooncast. E eu agradeço demais a presença de todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Vou deixar a Cerberiana se. Esqueci a palavra de novo. Se despedir. Ah, gente, eu agradeço o interesse no tema, porque quanto mais interesse, mais pesquisas a gente vai ter nisso. E eu queria deixar claro que eu tô sempre aberta para ajudar, porque eu passei pelo meu nível, meus sofrimentos, e eu não vou te falar, por exemplo, falaram para uma menina, você nunca vai poder ser médica porque você tem esse diagnóstico. Não, eu sei ser humana. Então podem procurar eu, a Red, a gente aqui sabe ajudar. Nossa, passou a moto aqui na rua. Beijos, beijos, beijos a todos. E eu vou lá, porque tem encontro daqui a pouquinho com as meninas. Quer dizer, com os meninos. Ou só tem mulher? Não lembro agora. Da mentoria. Um beijo enorme a todos e tchau, tchau.